Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre crime organizado, esta prática que começou na ditadura militar e ganhou força com o passar dos anos. A região de Ribeirão Preto faz parte da rota de distribuição do tráfico de drogas e sofre constantemente com assalto a bancos e carros fortes. A nossa equipe ouviu o que a população pensa a respeito. Vejam só. Para entender sobre a atuação dessas facções criminosas no Brasil e na nossa região, convidamos o promotor de justiça de Ribeirão Preto e coordenador do curso de Direito da UNAERP, Sebastião Sérgio da Silveira. Bem-vindo. Bem-vindo. Professor. Muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Professor, como nós vimos na reportagem, muita gente se sente insegura aqui na cidade devido aos crimes recorrentes. Nós sabemos que esses crimes acontecem desde a época da ditadura militar, mas como que eles ganharam força até os dias atuais? O fato é o seguinte, sempre que a gente junta várias pessoas, a tendência é delas se organizarem de alguma forma. As principais facções criminosas nasceram praticamente dentro dos presídios, né? Desde a primeira delas, que a gente tem notícia, que era Serpentes Negras, que muita gente associa a ligação dos presos comuns com presos políticos, e daí teria nascido essa organização. Mas o fato é que hoje no Brasil, só de facções que atuam dentro de presídios, nós temos 83 facções conhecidas. Então é uma coisa quase que inevitável. Pega um presídio que tem 1.000 homens dentro, é uma tendência natural que eles se organizem exatamente na perspectiva de fortalecimento, objetivando vantagens comuns entre eles, né? Agora, o que precisa ser compreendido é o seguinte, nós temos as facções que atuam dentro de presídios e fora dessas facções a gente tem também muitas organizações criminosas que não estão nessa estrutura. Segundo a lei, basta a gente ter 4 ou mais pessoas associadas para a prática de crimes, que já é uma organização criminosa. Então, esses assaltos cinematográficos que a gente vê aí, muitos estão ligados a facções criminosas que atuam em presídios. Mas isso pode ser também desiderato de grupos que não pertencem a essa estrutura. Mas o crime no Brasil tem se organizado, a gente sabe disso, e acredito que é de muito anterior à ditadura que a gente já começa a ter as raízes dessa criminalidade organizada, né? E professor, quais são as principais facções organizadas aqui no Brasil e quais são as principais atividades que elas realizam? A principal e a mais conhecida delas, né, é o PCC aqui de São Paulo, né? Primeiro comando da capital. Além dessa, no Rio de Janeiro, a gente tem uma das mais antigas, que é o Comando Vermelho, né? E no norte, na região norte, hoje nós temos principalmente a Família do Norte. O problema é que essas facções acabam nascendo dentro delas rusgas e divisões, e elas vão se dividindo em outras facções menores. E hoje a gente tem um problema gravíssimo no Brasil, que é de administrar essa quantidade gigantesca de divisões. Porque normalmente, quando se permite que grupos diferentes fiquem dentro do mesmo presídio, acontece o que nós vimos, por exemplo, em Manaus, né? Com uma quantidade gigantesca de pessoas mortas, né? Então, essas facções realmente não têm limites e é uma dificuldade grande para administrar e separar cada um desses presos em presídios diferentes. Professor, o senhor citou 3 das principais. De que forma essas organizações são compostas? Cada membro do grupo tem uma função? Como isso funciona? A gente sabe que existem organizações mais organizadas e outras que vivem muito mais de improviso. As menores, obviamente, que não têm esse poder catalisador que tem as grandes, né? Mas, por exemplo, o primeiro comando da capital, o PCC aqui de São Paulo, sabe-se que eles possuem várias atividades, como assalto a banco,
dominam regiões com tráfico de entorpecente, e mais recentemente existem notícias também de que eles estão alugando armamento para grupos menores exatamente para a prática desses roubos, desses assaltos cinematográficos que nós estamos vendo por aí. Então, a facção criminosa, as organizações criminosas, sempre objetivam ganhar dinheiro. Então, elas atuam em tudo aquilo que, obviamente, é mais fácil e é mais rentável. Hoje, nós estamos percebendo que existe uma tendência de centrar esses crimes em grandes assaltos a empresas de valores, etc., porque isso rende muito dinheiro. Mas fora isso, sabe-se que tem uma estrutura de tráfico de entorpecentes, de distribuição de armas, de venda de proteção. As milícias no Rio de Janeiro também podem ser consideradas organizações criminosas, quer dizer, e o crime no Brasil ele está muito ramificado, e a gente tem até dificuldade de dizer em tudo aquilo que eles atuam. O que levou essas facções a se consolidarem no Brasil? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é por que o crime tem crescido tanto no Brasil. Então a gente tem aí um punhado de pessoas que, com fórmulas mágicas, que acham que pode resolver o problema da criminalidade, por exemplo, como nós estamos vendo recentemente, criando leis mais duras. Isso é uma grande falácia. O problema do Brasil é o seguinte: a criminalidade vem crescendo em razão das diferenças que nós temos, pelo crescimento da miséria. Então esse é o grande problema que nós temos no Brasil, que precisa ser enfrentado. Enquanto nós tivermos miseráveis, pessoas muito pobres, nós não vamos conseguir, infelizmente, enfrentar a criminalidade. Agora, a organização dessa criminosidade decorre do quê? Da junção de pessoas. Então, de pessoas que têm aspirações comuns, que estão dentro de um mesmo estabelecimento prisional. Então isso, em qualquer agrupamento humano, há uma tendência de associar, de juntar forças, porque sozinho a gente é muito pouco. Num presídio, imagine, com mais 1.000 presos, eu sozinho não sou nada, sou vulnerável, sujeito a todos os tipos de ataque. Agora, quando eu me associo a um grupo, ali existe uma proteção recíproca, e obviamente que são esses interesses comuns que reúnem essas pessoas em torno dessas organizações. Professor, e uma das práticas que alimentam esse tipo de crime é a venda de armas de fogo para traficantes. É possível explicar como os criminosos possuem acesso a essas armas? O senhor acredita que existe algum apoio de autoridade, por exemplo? Eu pessoalmente acho que no Brasil a gente tem alguns graves problemas que impactam muito na segurança pública. Um é o absoluto descontrole das nossas fronteiras. Nas fronteiras passa tudo. Arma de fogo, droga, enfim. Então isso é um problema. E a gente não vê nenhuma iniciativa governamental no sentido de estabelecer um sistema de vigilância, de inteligência de fronteiras, como existe em outros países. E o Brasil tem uma quantidade de fronteiras secas, né, que não tem rio, que não tem obstáculo, é muito grande, então é muito difícil fiscalizar isso aí, mas acho que é o ponto fraco que a gente tem no Brasil. E é por aí que entram as armas, principalmente as armas de grosso calibre, né, que chegam aí no mercado negro no Brasil. Um outro problema grave que a gente tem no Brasil é o descontrole de moeda estrangeira. O nosso sistema bancário talvez seja um dos melhores sistemas, se não for o melhor sistema bancário do mundo. A gente tem rigoroso controle de tudo dentro do nosso sistema bancário. Então hoje é impossível que alguém faça lavagem de dinheiro e outras coisas através do sistema bancário. Se fizer, vai deixar rastro e vai ser pego. E o problema então passa a ser o quê? Dólar, que entra aqui de forma descontrolada, euro, e corrupção, e comércio de armas, comércio de droga. No fundo, tudo tem essa base monetária aí com moedas estrangeiras. Mas o fato é que a gente precisa, de fato, tomar algumas providências, né? E a primeira delas, na minha opinião, é estabelecer um sistema de vigilância de fronteiras, de inteligência de fronteiras. Não dá para botar homem nos mais de 8.000 quilômetros de fronteiras que a gente tem, mas dá para, hoje nós temos drones, nós temos sistemas eletrônicos altamente eficientes, né? E isso precisa ser utilizado exatamente para coibir esse trânsito, esse tráfico de armas e principalmente drogas que chega aqui no Brasil. O GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Repreensão ao Crime Organizado, possui os mecanismos necessários para o combate desse crime organizado ou é necessário o apoio de outras operações policiais? A função precípua de investigar não é do Ministério Público, né? O Ministério Público faz um trabalho complementar ao trabalho das polícias. Constitucionalmente, é atribuição da Polícia Judiciária, que é integrada pelas polícias dos estados e pela Polícia Federal, esse trabalho de investigação. O Ministério Público só deve investigar aquilo que a polícia não faz.
ou aquilo que ele pode fazer melhor que a polícia. Mas o Ministério Público é uma instituição que tem uma estrutura muito adequada, né? E acho até que ele poderia fazer muito mais do que ele tem feito hoje em todos os campos, principalmente nessa repressão da criminalidade organizada. Professor, falando um pouco de justiça agora, existem critérios penais diferentes para esse tipo de criminoso? Por exemplo, prioridade em julgamento, algo do tipo? Nós temos uma lei que eu considero muito adequada, que é a lei que regulamenta aí a repressão às chamadas organizações criminosas, né? E essa lei traz lá uma série de mecanismos que não estão disponíveis para os demais crimes. Agora, a questão de prioridade no julgamento, isso impacta pouco, porque normalmente as pessoas acusadas desses crimes, que são crimes graves, ficam presas desde o começo da investigação. E, portanto, se demora um pouco mais, já estão presos, isso não tem um impacto mais significativo. Agora, de qualquer forma, nós não podemos, de acordo com a nossa Constituição, estabelecer privilégios, e principalmente nesse campo aí de restrição de liberdade, né? Então, a regra do nosso processo continua sendo assim, não é? De julgar aqueles que estão presos em primeiro lugar e dentre os presos que estão presos há mais tempo. Acho que essa é uma regra que tem que ser prestigiada. Agora, quando se trata de organização criminosa, de crimes violentos, normalmente as pessoas aguardam presas desde o início do processo até o final do julgamento, de forma que isso não tem qualquer tipo de impacto na eficiência da justiça criminal. Nós podemos pensar em um Brasil sem crime organizado? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa pensar num Brasil mais justo. Essa é o primeiro pressuposto para ter um país melhor. Para isso, eu acho que a primeira coisa fundamental que a gente precisa fazer é investir em escolas, é investir em professores. Enquanto a gente tiver essa legião de crianças pobres, errantes nas ruas das cidades grandes, pedindo esmola, não há nenhuma perspectiva de melhorar nada. Agora, a partir do momento que nós tivermos uma preocupação em diminuir as diferenças, em combater a miséria, em estabelecer algum tipo de igualdade social, eu não tenho dúvida que imediatamente a gente para de construir presídio e a gente começa a mudar o rumo da história. Enquanto a gente não fizer isso, a tendência é só piorar. Professor, e o senhor acredita que a diferença de classe social ela ainda interfere no tratamento carcerário e no julgamento penal de alguns crimes ou não? Não é para acontecer isso. Agora, obviamente que a gente sabe que isso acaba tendo influência em alguns poucos casos. O ser humano ele é sempre influenciável, né? E obviamente que às vezes, para o bem ou para o mal, né, a classe da pessoa acaba tendo influência em alguns julgamentos. Mas o ideal é que a gente combata isso e consiga estabelecer uma rigorosa igualdade em todos os casos. Professor, é possível assim conter o avanço do PCC, por exemplo, em estados menores no Brasil, não só em São Paulo, mas sim em estados menores? É sempre possível. Agora, o grande problema é o seguinte: sempre que você elimina uma célula de uma facção criminosa, você deixa um espaço, e esse espaço acaba sendo ocupado por outra. Aqui em São Paulo, recentemente, foram retirados dos nossos presídios todas as lideranças do PCC, que foram levadas para presídios federais. Não tenha dúvida que no dia seguinte alguém assume esse vácuo deixado por essas pessoas. O crime organizado, ele cresce normalmente à margem do Estado, onde não tem Estado. É o caso, por exemplo, das favelas do Rio de Janeiro. Por que o crime organizado encontra o solo tão forte lá? Porque o crime organizado presta serviços sociais, vende proteção, então, de certa forma, ele acaba conquistando a criminalidade. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente percebe que onde há uma atuação forte do tráfico, a gente não tem outros crimes. Por quê? Porque os traficantes não permitem, porque outros crimes atraem a polícia. Então isso, obviamente, que dá uma pacificada naquela região. Então o fato é que tudo acontece exatamente por falta do Estado, à margem do que o Estado deixa de fazer. Se a gente tiver política pública, tiver atendimento adequado de criança, se as pessoas não precisarem de favores do crime organizado, essa é a melhor forma que a gente tem de combatê-lo. Mas enquanto a gente estiver preocupado só em fazer aquilo que aparece na televisão, aquilo que rende votos para os governantes, infelizmente, eu não tenho dúvida de dizer que a situação vai piorar e vai piorar muito. Professor Sebastião, mais uma vez agradeço a presença do senhor. Muito obrigado. Obrigado. Bom, o TVT fica por aqui e até a próxima.